Até porque depois disso tudo, agora a gente precisa repor, né, Edivânia? Tudo bom, minha linda? Tudo jóia. Nossa, gente, eu vou rir acho que mais de uma semana disso que aconteceu agora. E é pra rir mesmo. Maravilhoso, né? Porque carnaval é isso, carnaval é brincadeira, é diversão, é alegria, é muito riso. Não. Só que pra isso a gente tem que estar bem alimentado e a gente tem que saber mais do que isso, repor tudo que a gente perde. Porque, gente, numa brincadeira dessa, o pessoal perdeu umas calorias correndo até o sino, hein? Pô, e uma desidrataçãozinha aí foi. Com certeza. Muito bom. Agora, tem como as pessoas... Eu sei que a gente tá falando já numa terça-feira, o que tinha que ter sido feito antes já era pra ter sido feito, não fez, beleza. Mas tem como repor todo o prejuízo nutricional que a gente tem durante o carnaval? Então, repor, a gente voltar para uma estaca zero, isso eu não falo que não, né? Mas assim, tem muita coisa que a gente pode melhorar para poder ir mudando e sim, aí chegar num ponto de start novamente. Tá. Né? É muito... Quando a gente pensa no carnaval, a gente está tirando muita hidratação, hábitos alimentares, a gente acaba mudando, muda o comportamento, entra muita fritura, enlatado, embutido, é bebida alcoólica, é muita folia, passa muito tempo em jejum e tudo isso a gente tem um prejuízo. E aí precisa sim cuidar, né, do restante. Acho que uma das coisas bem comuns que as pessoas costumam fazer durante os dias de folia é muito líquido, pouco sólido, acaba esquecendo de comer muitas vezes, só que o líquido normalmente não é aquele líquido que hidrata. É o que ajuda a desidratar mais ainda. Com certeza. Acho que esse é o erro principal dessa época do ano, Não, né? Com certeza. A gente tem o consumo da bebida alcoólica, tem o consumo de algumas batidinhas, algumas coisas, e nisso fica sem o alimento. Só que a gente tem que pensar no alimento natural. Por quê? O alimento natural ele é rico em magnésio, que vai melhorar a hidratação. Fora isso, as frutas, legumes e verduras têm a fibra, que vai dar saciedade. Então, tudo isso já vai ajudando a repor. Mas a base, né, é sempre fazendo um intervalo, cuidando dessa conduta assim. Tá, e você trouxe inclusive algumas dicas aqui pra gente já ficar bem atento quanto a esses itens primordiais pra gente não passar mal na folia, né? Exato. Eu coloquei sempre para beber bastante água. Por quê? O consumo da hidratação, a gente precisa de ter pelo menos 35 ml por peso corporal. Tá. Quando a gente pensa na folia do carnaval, a gente acaba desidratando, né? Pula as refeições, tem o consumo da bebida alcoólica que desidrata mais. Então, garantindo pelo menos, no mínimo, 35 ml por peso corporal. Isso para todo mundo. Tá. Então seria pelo menos intercalar um copo de bebida alcoólica com um copo de água. Exato. Exato. Isso Essa conta seria mais genérica, que vale para tudo. Isso. E além da água, você pode consumir também a água de coco. Porque aí, de repente, você acaba consumindo água, desidrata um pouco mais, a água de coco ela já vai segurando já tem também. Alguns minerais também para reposição, pra né? repor. Tá. Dar bastante atenção às frutas e verduras também é importante? Exato. Além da fibra, saciedade, dá uma segurada na parte de sentir bem, ter mais disposição, evitar azia, enjoo. Então ela faz esse processo depurativo. Tá. Então a gente precisa de colocar as frutas e verduras aí sim. Antes de continuar, eu vou pedir para você dizer quais são as frutas mais indicadas, já que a gente já tem alguns exemplos aqui. A maçã, eu coloco ela sempre porque ela tem um processo depurativo, assim como o limão. Então assim, dá até para poder fazer um mix, né? Um suco verde, algum suco depurativo. Ah, já colocar uma couve, exato, né? Um hortelã para digestão, né? Um gengibre antiemético, até para tirar aquele enjoo. Mas pensando assim nas frutas, a maçã que tem esse efeito depurativo, o melão que é altamente anti-inflamatório, a gente pouco dá importância para ele e ele é riquíssimo em água. O morango, ele tem os antioxidantes para prevenir os radicais livres, melhorar a questão da pele, unha, cabelo, que isso vai tudo por água abaixo, né? E o abacaxi, que tem a betaína para auxiliar no processo da digestão também. Então são as frutas aí que a gente acaba colocando primordiais para repor aí as energias. Melancia também é legal? A melancia tem bastante água também, né? Também. E a melancia, assim, até durante o carnaval, onde a gente precisa de energia, ela tem a citrulina. E que ela é precursora do ácido nítrico para poder dar mais energia. Então é interessante aí sim colocar a melancia durante e depois também como reposição. Melancia tá até barato agora nessa época. Não, a época, né? O verãozinho aí, a melancia é funciona bem-vinda. Bem. Exato. Continuando, prefira chás e sucos naturais. Então, os sucos naturais, por ter mais vitaminas e minerais, até mesmo para poder repor o que perdeu. Os chás para poder tirar a retenção. Então a gente tem o chá de funcho para melhorar a digestão, chá de hortelã para melhorar a digestibilidade, tirar aquele empachamento, camomila, diminuir gases, dá para usar o hibisco para tirar a retenção. Então, consumindo mais chás justamente
para poder também ter uma hidratação melhor, somando os dois aí. Quando a gente fala consumir mais chás e sucos, eles também estão sendo um substituto da água? Se a pessoa está tomando chá, ela pode ficar tranquila com a consciência de que está ingerindo líquido suficiente, será? Então, necessariamente não. Não? Eu sempre coloco a água como processo de limpeza, purificação mesmo. Frutas, para poder fazer o suco, a gente é bem-vindo? É. Mas ela não vai ter todo o processo depurativo. Então a gente precisa sim da água aí, somando os dois. Tem também alguns, além de alguns comportamentos que a gente deveria fazer mais, tem os que a gente deveria fazer menos também, né? Como, por exemplo, o consumo de carnes industrializados e açúcares. Não são indicados para essa época, principalmente? Então, depois não. Quando a gente pensa no consumo de carnes, a gente precisa pensar que a carne vai ter um processo de digestão mais lento. Então, tem que colocar outros ativos para poder melhorar essa digestão. Então, as carnes, principalmente se não for assado, cozido ou grelhado, a digestão é pior ainda. Então, é interessante tirar. Os industrializados, eles têm muito sódio e nesse período a gente acaba consumindo mais alimento com mais sódio e tem uma retenção maior. Então é interessante já retirando também. Tá perdendo muito líquido também, né? Exato. Consumindo mais sódio. E aí você mantém a retenção e esquece do processo depurativo. Então fica com mais retenção, fica com mais toxina e essa água que você está consumindo você acaba não eliminando por completo. Tá certo. E a bebida alcoólica que vai estar presente em muitos casos, a gente sabe, mas é sempre bom lembrar que as pessoas devem equilibrar isso, né? Então, tem o consumo durante os bloquinhos, né, até o pré que eles fazem, mas assim, passando esse período, o processo depurativo, desintoxicação, é interessante retirar sim. E retirar sim, o 100%, pelo menos para poder fazer toda a ingestão de nutrientes, deixar o corpo voltar a ficar nutrido, fazer esse processo depurativo, melhorar o sistema imunológico, porque às vezes a gente não prioriza o sono, então automaticamente depois, no pós, o sistema imune vai precisar. Então a gente precisa eliminar aí essas toxinas e tirando essas bebidas alcoólicas vai ajudar para elevar o sistema imune. Tá certo. Bom, então assim como a gente tem hábitos extraordinários durante essa época do ano, no consumo de alguns alimentos e de bebidas, é importante que a gente tenha algumas situações extraordinárias também depois, mas aí no quesito boas escolhas, né? Ah, mas eu não costumo fazer suco verde, mas eu não costumo colocar essas frutas no meu dia a dia. É importante as pessoas saberem que esses aqui são grandes aliados dessa fase do ano, principalmente, Exato. Né? Eu falo que todos os alimentos, eles ao longo do ano, a gente pode fazer com que ele se torne um hábito, né? Então, assim, não precisa consumir tudo, mas um pouquinho ali. E aí, nesses períodos, para poder introduzir, para ser pontual, é muito mais fácil. Porque, assim, ele acaba sendo mais rotineiro. Mas o depois, pensando em todos, né? Tipo, em fazer tanto os shots para melhorar o sistema imunológico no começo do dia. Isso você começa fazendo depois de um carnaval para poder ter esse processo depurativo. Logo depois, você vai virando hábito. Aí você vai vendo que você pegou o hábito de fazer um limão espremido com um pouquinho de própolis todos os dias. Passou o inverno, você não vai ter nem gripe. Você disse para fazer o quê? O shot? Um shotzinho que a gente faz. Isso? A gente espreme meio limão com 20 gotas de própolis. E aí mistura e toma todos os dias em jejum. Aquele própolis aquoso que a gente encontra sem álcool. Isso, tem sem álcool e até mesmo se for o alcoólico pode ser uma Não tem problema? Não tem problema porque assim, o extrato anti-inflamatório dele é muito alto. Então ele já vai fazendo esse sistema imune melhorar aí. Um limão. Pode ser meio. Meio limão. Meio 20 gotas de própolis. 20 gotas. Se quiser colocar um pouquinho de água para poder diluir, eu acabo consumindo mais concentrado. Só isso. Pega todos os dias de manhã. E aí... Isso é feito... para melhorar o sistema imunológico. Ah, que maravilhoso. Então, assim, geralmente a gente não prioriza o sono, a gente não tem esse hábito de... É para ter, né? Mas o hábito das refeições intervaladas, é para ter também o hábito do consumo das frutas. Então, ele acaba melhorando a parte do sistema imune. Então, gostei disso, uma coisa... Levar pra vida. Exatamente. Principalmente no inverno, né? Exato, com certeza. Nossa, boa dica, gostei muito. O gengibre é um grande aliado também quando a gente fala nesse sistema imunológico? Ou ele é mais a parte anti-inflamatória? Não, ele tem a parte anti-inflamatória, mas ele é para o sistema imunológico também e ele tem ação antiemética. Então, às vezes, você acaba bebendo muito no carnaval, fica com aquele enjoo. Ele ajuda no famoso bololô. Então, assim, fazer até uma água saborizada com ele para melhorar. Aí pode contar com o consumo da hidratação dos 35 ml. Então, consumindo essa água ao longo do dia, pode colocar um hortelãzinho, um salsão junto para poder somar aí. Mas ele é antiemético, anti-inflamatório. Então, assim, vai ter toda essa função para pós-carnaval aí. Quando a gente
gente usa o gengibre em temperos, tempera um frango, um peixe, a gente perde um pouco na hora da cocção, na hora de grelhar, a gente perde um pouco dos nutrientes do gengibre ou não? A ação anti-inflamatória dele, não. Não? Não, então isso você pode. É que nem um exemplo, o morango é rico em vitamina C. Se eu for fazer qualquer bebida mais quente ou preparar ele e deixar ele funcionando, né, à exposição para fazer uma água saborizada, ele perde. Agora, o gengibre, isso não. O abacaxi também perderia, o limão perderia, mas o gengibre nesse sentido então, não. Cada alimento tem um tempo em que esses nutrientes conseguem resistir. Eu estou perguntando isso até para que algumas pessoas que tiverem dúvida, por exemplo, eu quero levar um suco detox para folia, para a hora que eu tiver uma sede e tal, eu quero levar na minha garrafinha, na minha térmica, sei lá. Ela vai ter uma perda desses nutrientes se ela fizer o suco pela manhã e for tomar só à tarde, quando estiver no bloquinho? Então, perde sim, em questão de vitamina C. Agora, as propriedades anti-inflamatórias é muito difícil para poder perder, só se for uma exposição de sol, mudança drástica de temperatura. Aí sim, caso contrário, não. E a água para o bloquinho, assim, se alguém tem o hábito de carregar, hortelã com gengibre e o salsão. É assim... Um combo aí que não vai ajudar na parte do enjoo, melhorar a digestão, não vai dar empachamento, ele não vai fazer aquela diurese onde você vai ficar desesperado querendo ir ao banheiro. Então, assim, ajuda sim. Tá bom, tá certo. E também essas castanhas, né, as oleaginosas são tão maravilhosas pra gente levar pra ter um lanchinho, né, pra aquela hora que bate uma fominha. É fácil para carregar. Tem várias propriedades. Essa não estraga mesmo. Não estraga. Então, assim, é coisinha fácil. E outra coisa, a parte da saciedade. Então, assim, para você consumir o dia inteiro, não. Mas, assim, num lanchinho rápido, ela vai saciar, vai te devolver o processo nutricional que você precisa ali no momento e acaba ajudando. Tá certo. Muito bom, né, gente? Boas dicas, coisas super simples de ingredientes que a gente encontra com uma facilidade muito grande. Quer dizer, não é nenhum grande segredo, né? Pra gente cuidar bem do nosso corpinho. Afinal de contas, se ele não estiver bem, o carnaval vai por água abaixo. Então é melhor a gente cuidar direitinho. Com e a gente esquece muitas vezes que o carnaval é no verão. E a gente tá tendo um calorão acontecendo esse ano, né? E a gente tá lá no meio do bloco, sol a pino. Então precisa mesmo hidratar. Muitas vezes a pessoa não sente o sintoma da desidratação, né? Quando vê, já tá tendo vertigem, já tá próximo ao desmaio. E um primeiro sintoma da desidratação, acho que é válido, é a dor de cabeça. Às vezes a gente não se atenta. Terminou o dia, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, muitas vezes água. Pela desidratação. Tomou pouca água, dá dor de cabeça. Comigo é batata. É ali. Então, gente, vamos atentar para isso, agradecendo, claro, a doutora Edivânia Soares, que é nutricionista clínica e esportiva. Vou deixar o site para você também, estimanutrição.com.br, claro, Estima Nutrical, né? .com.br. Pode seguir no Instagram também, Edivânia Nutri, @Edivânia Nutri. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Dicas valiosíssimas. Obrigada. Uma ótima terça de carnaval para você também. Obrigada. Obrigada.